Fala galera, Prof. Rodinária trazendo provinha PUC 2020 aí, provinha eh, verão, né? Então, bora lá. Questãozinha 11, né? Provinha de matemática. A sala de uma casa tem forma de um paralelepípedo e dimensões dadas na figura abaixo. Então aqui 5 metros, 4 metros e uma alturinha aqui de 3 metros. O comprimento em metros de uma escada a ser colocada nessa sala, em posição paralela às paredes laterais, como indicado na figura, é. Então temos as paredes laterais, temos a escada aqui. O que a gente consegue concluir neste problema tranquilíssimo aqui, o número 1? Né, que ele está saindo aqui do plano inferior, né, dessa aresta do paralelepípedo e chegando aqui numa aresta aqui diametralmente oposta, lá do outro lado, né? Então, se a gente traçar aqui, né, já que a escadinha é paralela, a gente consegue aqui verificar exatamente um triângulo retângulo, já que o paralelepípedo tem todos os lados aqui, né, formando ângulos retos. Então, se eu tenho 4 lá, eu tenho 4, se aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, e aqui o comprimento da minha escada é x, formando o famoso triângulo 3, 4 e 5, né? Para quem não enxergou, teorema de Pitágoras, né? Pitágoras neles. Pitágoras, então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado igual a 9 mais 16, x ao quadrado igual a 25, x igual mais ou menos a raiz de 25 e, obviamente, a gente vai escolher o resultado positivo, já que é o comprimento de uma escada, né? Então, aí, letra A, probleminha sem muitos mistérios, né? Aqueles que a gente fica desconfiado, né? Tamanha é a simplicidade do problema. A gente fica desconfiado. Pô, será que ele queria isso mesmo? Mas não, era isso mesmo, letra A, número 5, nosso comprimento, metros. Beleza? Baixando aqui, questãozinha 12. Em uma academia de ginástica, quando terminam as atividades diárias, as 5 bolas em formato esférico, todas de mesmo tamanho, usadas nos exercícios de pilates, são guardadas dentro de uma caixa em forma de prisma retangular, onde cabem exatamente uma ao lado da outra. Se o volume de cada bola é 36 mil pi centímetros cúbicos, qual é o volume mínimo em centímetros cúbicos do interior da caixa que contém as bolas? Então a gente vai colocar essas esferinhas uma ao lado da outra, né? São todas de mesmo tamanho aqui, mas óbvio que eu não vou conseguir desenhar elas de todo o mesmo tamanho. A gente tem aqui esferas, né? Então, bolinhas, né? Aquelas bolinhas de academia, né? Todo mundo que já fez alguma academia sabe aquelas bolinhas que tem. E a gente vai colocar isso, então, aonde? Numa caixa, né? Em forma de prisma retangular, que é esse nosso amigão aqui, né? Então, o que a gente tem que ver? Onde cabe exatamente, então, uma do lado da outra. Então, essa parada de caber exatamente, o que a gente tem que ver, né? Vai encostar essa bolinha nas laterais, né? Em um pontinho aqui, vai estar encostando aqui, também vai estar encostando a última bola aqui. Todas as bolinhas também encostam em cima e também encostam lá embaixo, né? Então, se eu olhar de cima aqui, uma vista superior da minha caixinha, vamos desenhar aqui, né? Se eu olhar aqui na parte de cima, eu vou estar enxergando, né, as bolinhas fazendo mais ou menos isso aqui, tocando ali, tocando aqui, tocando ali e uma tocando na outra. Então, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas, 5 bolinhas, todas aqui se encostando nas laterais e também um pontinho encostando aqui na parte superior aqui da minha tampa, né? Acho que agora dá para ver tranquilo, né? Então, o volume de cada bola é 36 mil pi centímetro quadrado. Para isso, então, já que cada bolinha é uma esfera, a gente vai lembrar do volume da esfera, né? O volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, né? Então, esse é o volumezinho da esfera. Então, 4/3 de πr ao cubo, essa, infelizmente, a gente tem que dar aquela decorada marota, né? Igual a 36 mil pi, porque aí a gente vai conseguir descobrir o raio, né? Tem o pi dos dois lados, passo 3 multiplicando, passo 4 dividindo. Ah, mas vou ter que multiplicar, olha que barbada aqui que a gente consegue facilitar um pouco a nossa vida, né?
passando 4 dividindo. Eu vou simplificar 36 com o 4, dá 9. Então, R ao cubo é igual a 3 vezes 9, 27, seguido de 3 zerinhos. Então, dica fácil aí para vocês não se perderem. E aí eu vou querer, então, a raiz cúbica de 27.000. Né? E aí, sempre que eu tenho uma raiz com zerinhos, eu vou ver, ó, 3 zerinhos vira 1, raiz de 27, para quem ainda não manja, fatorando, então, por 3 por 3, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Dá exatamente, então, a raiz cúbica de 27 é 3. Né? Então, eu vou pegar de 3 em 3. Então, o raio da nossa esfera é 30 centímetros, certo? Com isso, o que eu consigo descobrir, então, da caixa? Eu consigo descobrir, então, a largura aqui da caixa, que são 2 raios, né? Um raio aqui para baixo e um raio aqui para cima. Né? Então, temos aqui 60 de largura da caixa. Também a altura da caixa são 2 raios, porque a esfera bate embaixo e também bate em cima. Então, é uma caixa de 60 por 60 por quanto? Por 60 vezes 5, já que são 5 esferinhas aqui uma ao lado da outra. Então, 60 vezes 5, 300 centímetros. Então, é uma caixa, né? O volume dessa caixa vai ser a área da base vezes a altura, já que é um prisma, né? Então, base aqui, tanto faz, já que é um paralelepípedo aqui, né? Um prisma retangular. 60 vezes 60, né? A base pode ser aqui uma das laterais, ou a base pode ser a parte superior ou a parte inferior, tanto faz. Vocês vão ver que vai dar 60 vezes 60 vezes 300. 6 vezes 6, 36. 36 com 3, 108, seguido de 4 zerinhos, certo? Centímetros cúbicos. Então, aqui 1.080.000 centímetros cúbicos, ok? Letra B, então, probleminha geometria espacial. Aqui, então, aqui. Beleza, questãozinha número 13. O goleiro de um time de futebol deu um chute e a bola realizou uma trajetória que pode ser modelada pela expressão S de t igual a at ao quadrado mais bt mais c, sendo S a altura alcançada pela bola e medida em metros, e o tempo medido em segundos S. Se S de 3 igual a S de 6, então a bola atingiu sua altura máxima onde? Certo? Então, o que a gente tem aqui, né? Se a gente fizer, então, o nosso diagrama aqui, a gente vai ter um S por T aqui, né? Uma função de S em T, certo? Então, o que a gente consegue concluir aqui? Ele nos falou que o S de 3, ou seja, quando o tempo aqui é 3, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, aí 4, 5, 6 aqui, 7, 8 lá. Ele falou que o S de 3 é igual ao S de 6, certo? Ou seja, nesse ponto aqui, as alturas são as mesmas, tanto aqui quanto lá. Né? O que isso quer dizer, né? Bom, se isso aqui é uma função quadrática, o que a gente sabe que isso é uma função quadrática? Que em todas as funções quadráticas existe um eixo de simetria. Né? O que é o eixo de simetria? Bom, aqui, né, pode ser então a trajetória de uma bola de futebol, a gente supõe que seria mais ou menos algo desse tipo aqui, né? Subiu e depois desceu, como uma bola de futebol mesmo, né? No tiro de meta de um goleiro. Bom, o que eu estava comentando sobre o eixo de simetria é que exatamente na mesma distância que em pontos, né, de mesmas ordenadas, nesse caso esse mesmo S, eu tenho um eixo de simetria que passa bem por onde? Bem pelo tal do vértice, certo? Então, qualquer função quadrática que vocês tenham, qualquer curva, ela sempre tem, né, dá uma espelhada em relação ao eixo de simetria, que é o eixo que passa pelo vértice. Então, como é que eu vou, né, descobrir onde é que está esse vértice? Bom, é só fazer, então, a média desses dois pontos. Eu vou chegar aqui no ponto médio. Né? Então, se eu pegar quaisquer dois pontos, podia ser esses dois aqui, podia ser um pouco mais embaixo, se eu tivesse os tempos, né? Então, aqui basta fazer 3 mais 6 dividido por 2. 9 dividido por 2
4,5 segundos, né? É o tempo, então, vai ser onde eu estarei atingindo o vértice, que, consequentemente, né, numa função aqui que representa o meu chute, seria a altura máxima do chute do nosso goleirão aí. Certo? Então, a característica aí de funções quadráticas, né? Tanto aqui com cavidade, né, carinha feliz, quanto a carinha triste, ambas terão esse tal do eixo de simetria passando pelo vértice. Ok? Então, questãozinha bem interessante aí para o pessoal se dar conta. Lembrando de tentar fazer sempre o desenho sempre vai nos ajudar aí a achar alguma questãozinha interessante, alguma dica, né, para fazer essas questõezinhas mais interessantes. 14. Em um investimento com a taxa de rendimento constante, o juro é aplicado sucessivamente em períodos iguais de tempo sobre a quantia existente, a qual se torna cada vez maior. O modelo para calcularmos a quantia existente no investimento Q em cada período de tempo T, em que T é maior ou igual a zero, com uma quantia inicial C é. Então aqui, pessoal, quem já estudou juros compostos aí, juros simples, sabe do que está falando essa questão, né? O juro é aplicado sucessivamente, né? O que quer dizer esse juro aplicado sucessivamente? Bom, eu tenho lá a minha quantia inicial e eu vou multiplicar ela, então, por uma constante aqui, que seria aqui a minha taxa de juros, né? Seria por quanto que está crescendo aqui essa minha quantia inicial. E depois, né, aqui eu vou ter o resultado da primeira conta, ou seja, né, eu tinha um valor tal e multipliquei por A. Supondo aqui que está dobrando, vamos só fazer um exemplo, então. O que vai acontecer? Então, sei lá, se eu tinha R$100 e está dobrando, eu vou ter 100 vezes 2, eu vou ter 200, beleza? E o que eu vou fazer com esses 200? Eu vou dobrar de novo, né? Porque ele falou que vai ser sobre a quantia existente, né? Em períodos iguais, o juro vai sendo aplicado e aplicado e aplicado. Ou seja, o que aconteceu? Eu multipliquei pelo mesmo número de novo, ou seja, vezes A. E depois, quando eu tiver um valor maior, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar de novo, porque não vai parar de crescer nunca. Então, uma coisa, vezes A, vezes A, vezes A, ao longo de um intervalo de tempo, né? Eu tenho que C vezes A na T, certo? Qual é o problema aqui, né? Ele está falando aqui em A maior do que 1 ou A pertencente aos reais, né? Qual é a diferença? Que nos números reais eu posso ter também um número negativo, né? Eu posso ter aqui raiz, eu posso ter, enfim, todos os números que a gente trabalha, certo? O que vai acontecer aqui, então, se a gente usa, né, um número negativo? O número negativo eu vou ficar na dependência do tempo. Horas ele pode ser negativo, horas pode ser positivo, se o tempo for par, se o tempo for ímpar. Né? Isso pode complicar um pouco a minha situação. O que vai acontecer se o meu A for uma fração, né? Uma fração aqui do tipo, por exemplo, um meio, certo? O que vai acontecer? Eu vou estar, então, diminuindo o meu patrimônio. Por quê? Porque eu vou estar cada vez aumentando aqui o meu denominador, certo? Então, a única resposta que nos serve aqui, letra C, ok? Então, A tem que ser maior que 1 para isso aqui continuar crescendo, 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 que nem o problema fala, né? O qual se torna cada vez maior, ok? Então, o exercício 14 aí também sem muitos mistérios. Show de bola. Vamos adiante. Questão 15. Atualmente, os polinômios estão sendo muito utilizados por programadores. Em um dado trabalho de programação, é usado um polinômio de quinto grau, com coeficientes reais e com duas raízes, cujas partes imaginárias são não nulas e apresentam valores absolutos diferentes. Com essas características, é correto afirmar que esse polinômio possui 5 raízes com parte imaginária diferente de zero, 4 raízes com parte imaginária diferente de zero, 3 raízes reais ou 2 raízes reais. Então aqui temos um polinômio de grau
de quinto grau com coeficientes reais, né? E duas raízes cuja parte imaginária são não nulas. Então, polinômio aqui que tem, né, algo x na quinta, bx na quarta, mais cx ao cubo, e assim vai indo, né? Dx ao quadrado mais dx mais f. Beleza? Então, polinômio de quinto grau aí, coeficientes reais, né? E com duas raízes cujas partes imaginárias são não nulas. Então, eu tenho uma das raízes aqui, o meu x', ele vai ser do tipo, né, a mais bi. Né? Então, uma parte imaginária, né? E eu tenho outra aqui que apresentam valores absolutos diferentes, ou seja, essa outra aqui pode ser do tipo C mais DI, ou seja, valores aqui absolutos da parte imaginária, né, diferentes. O que isso quer dizer, pessoal? O que a gente tem como características aqui de raízes imaginárias de polinômios? Né? Se a gente pegar lá, lembram, x ao quadrado mais 4 igual a zero, e a gente quiser calcular as raízes, é uma função de segundo grau, a gente pode calcular isso aqui por Bhaskara, ou também aqui, né, já que é uma equação incompleta, passando aqui para o outro lado. E aí, ao tirarmos a raiz, a gente vai ficar com mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, que seria mais ou menos 2i. Por que eu dei esse exemplo? Porque para vocês lembrarem que as raízes complexas, as raízes imaginárias, sempre aparecem em duplas. Ou seja, se eu tenho que x1 aqui, a mais bi é raiz, eu tenho certeza que a menos bi também é raiz. E a mesma coisa com a de baixo. C menos DI também é raiz, certo? Então, temos 4 raízes imaginárias nesse nosso número, né? Nesse nosso polinômio aí. Né? E, portanto, uma única raiz real, né? Já que é um polinômio de grau quinto. Então, possui 4 raízes com parte imaginária diferente de zero. Temos, então, letra B de bola, exercício 15, certo? Então, lembrem-se dessa questão de raízes complexas, sempre andando em duplinhas. Questãozinha 16. As resoluções do CONTRAN, número 590, de 24 de 2016, bababá, estabeleceram um novo padrão das placas de identificação de veículos brasileiros, seguindo as regras do Mercosul. Segundo as resoluções, as placas de identificação veicular deverão conter 7 caracteres alfanuméricos. Assim, no Brasil, a placa Mercosul terá a seguinte disposição: LLL-NLNN, em que L é letra, N é número, em substituição ao padrão Mercosul LLLNNN. Supondo que não haja restrição em relação aos caracteres em nenhum dos padrões apresentados, quantas placas a mais em relação ao sistema antigo poderão ser formadas com o novo padrão de emplacamento? Então, a gente tem aí no nosso padrãozinho novo, né, o vou mandar embaixo aqui, N, certo? L é letra e N é número, né? Então temos aqui letras, né? As 26 letras aqui, né? Quem ficar na dúvida pode dar uma olhadinha na resposta, né? 26, 26. Depois 26 letras aqui, 26 letras aqui, números de 0 até 9, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então 10 números no total, depois 26 de novo, 10 e 10. Então aqui temos 26 na 4 letras, vezes 10 na 3. Tranquilo? E antigamente, como é que funcionava aqui? Antigamente a gente tinha letra, 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 número, 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 número. Então, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 10, 10, 10, 10. Então, aqui, anteriormente, a gente tinha, então, 26 ao cubo vezes 10 na quarta. Ele quer saber, né, qual é a diferença, né, quantas placas a mais em relação ao sistema antigo. Então, a gente tem aí 26 na quarta vezes 10 na 3, menos 26 ao cubo vezes 10 na 4. Como é que a gente vai fazer essa conta, maledeta?
Então aqui, né, a questãozinha também de exponencial aqui, né? O que eles têm em comum? Olha só, eu consigo reescrever isso aqui como 26 na 1, né, vezes 26 na 3, vezes 10 na 3. E essa segunda parte como 26 na 3, vezes 10 na 1, vezes 10 na 3. Por quê? Porque eu consigo ver que isso aqui eles têm em comum dos dois lados. Então, esse aqui é o meu fator comum. 26, 3 vezes 10 na 3, menos, desculpa, fator comum aqui, 26 na 1, que é o que sobrou aqui, menos 10 na 1, que é o que sobrou aqui. Então, a gente ficou aqui com o quê? Quando eu tenho expoentes iguais, eu consigo, então, trazer de volta aqui para uma multiplicação. E 26 na 1 é 26, menos 10 é 16. Então, aqui, finalmente, 26 vezes 10, 260 ao cubo, vezes 16. Então, aqui, letra D de dado, 260 ao cubo, vezes 16. Interessantíssima essa nossa questão aí, né? Então, questãozinha também envolvendo uma matemáticazinha básica aí. Quem não entendeu, né, dá aquela estudadinha, né? Pegamos aqui os fatores comuns entre os dois e botamos aqui então o glorioso fator comum, que é o contrário do chuveirinho, né? Se eu multiplicar isso aqui, volto a ter aquilo ali. Se eu multiplicar por aqui, volto a ter isso aqui. Tranquilo? Questão 16? Beleza. Questão 17. Um padeiro acabou de receber de um fornecedor 3 sacos de farinha de diferentes tamanhos. Sabendo que o terceiro e o segundo saco juntos têm 50 quilogramas, o primeiro e o segundo juntos têm 45, o primeiro e o terceiro juntos têm 55. Qual a quantia total, então, de farinha? Então, aqui, né, a gente tem o saco A, o saco B e o saco C. É um jeito mais tranquilo de fazer, né? Então, o terceiro e o segundo sacos juntos têm 50. Então, B mais C tem 50. O primeiro e o segundo, A mais B, tem 45. E o primeiro e o terceiro, A mais C, tem 55. Então, aqui é uma questãozinha tranquila, né? Só da gente fazer aqui, pode ser feito o método da substituição aqui, né? Passando o C para o outro lado, substituindo na de baixo, né? A mais 50 menos C, 50 menos C igual a 45. E essa aqui a gente só copia. A mais C igual a 55. Então, agora o nosso sistema está focado nessas duas que tem A e tem C. Então, vamos colocar aqui, né? A mais 50 menos C igual a 45. Eu posso só reescrever ela como A menos C igual a 45 menos 50 menos 5. E aqui embaixo eu vou copiar a terceira equação, né? Vamos colocar númerozinhos para a gente não se perder. A primeira, a segunda e a terceira. Então aqui coloquei, né, a segunda editada com a terceira. E aí método da adição, que é o mais barbada que tem, né? A com A, 2A, aqui cortou, cortou, menos 5 com 55, 50. Então A vale 50 dividido por 2, 25. Né? E agora que eu sei o A, eu consigo calcular o C, né? Então aqui eu vou pegar a equação número 3 aqui, né? 25 mais C igual a 55, passo o 25 para o outro lado, C igual a 55 menos 25, C igual a 30. E aí eu vou conseguir calcular o B ali através da equação número 1. B igual a 50 menos C, B igual a 50 menos 30, B igual a 20. E aí ele está pedindo o total de farináceo. Então aí 25 com 30, 55, com 20, 75 quilogramas de farinha do nosso padeiro. Tranquilo? Questãozinha 18. O bilboquê é um brinquedo muito antigo, presente em culturas de diversas partes do mundo. No modelo de biboquê abaixo, uma de suas peças pode ser representada por um tronco de cone, como o da figura. Então, aí o famoso tronqueto de cone, certo? Observe a figura e considere que a altura dessa peça seja 10 centímetros
né? Então, saindo aqui do plano inferior até um plano superior, aqui temos 10 centímetros de altura, e que as circunferências assinaladas sejam expressas por equações em centímetros. X ao quadrado, vamos até anotar aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Qual a equação da reta R? Então, a retinha R, ela está passando aqui, né, pela base inferior aqui nesse ponto e pela base superior aqui nesse pontinho, né? Então, a gente está procurando a equação dessa reta. Vejam que temos aqui, então, um plano XY, né, um planinho cartesiano, vamos colocar ele aqui, que vai nos ajudar bastante, né? E vejam, então, que essa reta R ela está passando por aqui. Ela vai interceptar o eixo Y lá para cima, né? Se eu continuar seguindo ela, em algum momento ela vai interceptar o Y mais lá para cima, né? Mas, por enquanto, o que a gente está procurando? Estamos procurando esse ponto aqui que vai nos ajudar bastante. E eu tenho aqui um pontinho de altura 10 aqui, que também pode nos ajudar aqui com essa coordenada. Lembrando que para achar uma reta eu preciso apenas de dois pontos, né? Duas coordenadas aqui para a gente poder, né, achar esses pontos e achar a equação da reta. E aí, onde é que está esse primeiro pontinho aqui? Esse primeiro pontinho aqui de baixo, ele está bem no raio dessa circunferência da base inferior. E a circunferência da base inferior está sendo dado por essa equação aqui, num outro plano aqui, né? Isso é importante. Lembrando de equações da circunferência, temos x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Essa é a equação, né, reduzida da circunferência, reduzida da circ, né? E aqui a gente consegue as coordenadas do centro tranquilamente e também conseguimos achar o raio, que é bem isso que está acontecendo aqui. Se é 25, quer dizer que o raio é 5, porque na equação sempre entra ao quadrado. Então, esse ponto aqui é o ponto 5, certo? Então, x igual a 5, esse é o ponto 5 e 0, né? Enquanto o raio da outra circunferência é 2. Ou seja, esse ponto aqui tem a coordenada x valendo 2. Né? Então, esse é o ponto 2 e 10. Né? Tá lá, ele está com a coordenada x, já que o raio é 2, ele se separa aqui do x 2 unidades. Ok? Então, aqui, né, equação da reta, o y, o famoso y igual a x mais b. Né? O que a gente vai, então, calcular primeiro? Calcular o A, né? Porque o A é o mais fácil de calcular, que é a inclinação da reta. Variação de y pela variação de x. E aí é tranquilo, né, pessoal? O que eu consigo aqui? Pode ser, então, o y2 menos y1 aqui. x2 menos x1. Ah, mas quem é o 2, quem é o 1? Tanto faz, vai dar no mesmo. Né? Vamos pegar aqui esse pontinho mais de baixo como um pontinho 1 e o pontinho mais de cima como um pontinho 2? Pode ser. Então, aqui o y2 é 10, menos o y1, que é 0, e embaixo aqui o x2, que é 2, e o x1, que é 5. Então, vamos ficar com 10, 2 menos 5, menos 3. Então, a inclinação da minha reta é menos 10 terços, ok? Então, já temos a equação, por enquanto, y igual a menos 10 terços de x mais b. Então, aqui já riscamos C e já riscamos letra D. E agora, qual é a coordenada do B? Aqui a gente já conseguia matar, né, pela letra A. Por quê? Porque o B é onde cruza o eixo Y. E eu estou cruzando numa parte positiva. Ah, mas se os dois fossem positivos, o que eu faria? Eu vou pegar um ponto, por exemplo, o 5 e o 0, e vou tocar ele dentro da minha função. Ó. Quando o Y for 0, o meu X vai valer 5. Né? Isso que quer dizer o ponto 0 e 5. O ponto 5 e 0, né? O x é 5, o y é 0. Aqui, então, 50 terços, menos 50 terços, passa para o outro lado, então, o b 50 terços positivo. Bem aquilo que a gente tinha, né, já descoberto antes. Então, y igual a menos 10 terços de x mais 50 terços. Né? Então, uma equaçãozinha aqui de reta decrescente, né, passando lá por um
cortando o eixo Y no ponto 50 terços e uma inclinação de menos 10 terços. Tranquilo? Questãozinha 19. As tabelas abaixo indicam o número de homens H e mulheres M que receberam um certo tratamento T ou não receberam tratamento, não T, cruzado com a observação da recuperação ou não recuperação desses indivíduos. Então, aqui os homens, né? Então, por exemplo, quem recebeu o tratamento, quem recebeu o tratamento e foi recuperado são 36 homens, né? Quem recebeu o tratamento, mas não foi recuperado, são 24 homens e assim por diante. Analisa as afirmativas a seguir relativas a esse grupo de indivíduos, considerando PR de A probabilidade de ocorrência do evento A, PR de A intersecção com B, a probabilidade da ocorrência simultânea dos eventos A e B, e PR de A dado B, né, a probabilidade condicional da ocorrência do A dada a ocorrência do evento B, certo? Então, vamos analisar isso melhor para ficar mais claro dentro da alternativa, né? Então, probabilidade de R dado T intersecção com H maior que a probabilidade, então, de R dado a não ocorrência de T intersecção com H. Então, o que está acontecendo aqui, né? Temos, então, né, ele está perguntando qual é a probabilidade aqui da recuperação, certo? Dado, né, que a gente está falando de homens tratados, né? A probabilidade de ocorrer, então, recuperados dentro dos tratados e homens. Então, onde é que estão os tratados e homens? 36 e o 24. E ele quer, então, a probabilidade dos recuperados, ou seja, 36 recuperados, dentre os tratados e homens. Então, dentre 36 mais 24. Isso aqui vai dar 36 sobre 50, 60. Ok? E ele está perguntando se isso é maior do que os homens não tratados aqui, né? Então, os homens não tratados e recuperados, a gente está falando, então, aqui da linha de baixo, né? O 14 aqui, né? Então, aqui a gente vai ter 14, que são os recuperados dentro dos não tratados e homens, e dentro dos não tratados e homens, 14 aqui mais 6. Então, temos 14 sobre 20. Como é que a gente compara isso aqui rapidinho, né? Olha só, denominador 60, eu vou multiplicar aqui por 3, tanto em cima quanto embaixo. Então, aqui para fazer os mesmos 60. Então, aqui, ó, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Então, aqui, 42 centavos é maior do que 36. E o problema está me perguntando o contrário, está me dizendo que 36 é maior. Então, isso é falso, né? Então, o número 1 aqui está errado. Já arriscamos a C, já arriscamos a D. Agora, 2, a gente não precisa olhar para não perder tempo. Se quiserem fazer, né, também dá para fazer, mas a gente vai fazer a mesma coisa com as mulheres. Ó, recuperados, né, tratados mulheres e recuperados não tratados mulheres. Então, a gente vai olhar para essas linhazinhas aqui, certo? Vamos fazer a mesma coisa da número 1. Quem quiser fazer para treinar, vai ver que também vai dar errado. Vai dar aqui essa probabilidade da direita maior do que a da esquerda. 3. Probabilidade dos recuperados dados os tratados maior do que a probabilidade dos recuperados dados os não tratados. Então, agora ele não está falando de gênero, né? Homem e mulher. Então, quem são todos os tratados aqui e quem são todos os recuperados? Os tratados são 36, 24, 4 e 16. Então, temos aqui 36 mais 24 mais 4 mais 16. E os recuperados são 36 mais 4. Ele quer saber se isso é maior do que os não tratados, que são 14, 6, 18 e 42, né, as linhas de baixo aqui dos não tratados, e recuperados. Então, não tratados e recuperados, 14 e 18. Ok? Então, vamos calcular toda essa bagaça aqui. 40 desse lado,
Aqui embaixo temos 36 com 4, 40. 24 com 16 também dá 40. Então, 40 mais 40, 80. Desse lado aqui, 14 com 6, 20. 20 mais aqui 18 com 42 dá 52, 60. Então, 20 mais 60 também dá os mesmos 80, né? Porque a gente está... Na verdade, aqui foi coincidência, a gente estava pegando aqui os tratados e os não tratados, então deu 80 e 80. E aqui em cima temos 14 mais 18, 32, certo? Então aqui, essa aqui é verdadeira, né? 40 oitentavos é maior do que 32 oitentavos. Então temos aqui a número 3 como nossa respostinha correta, certo? Para finalizar, número 20, o professor apresentou para seus alunos a sequência numérica infinita A1, A2, A3, A4, em que n é igual a 1, 2, 3, 4 e AN é igual a AN menos 1 sobre 4 para o n diferente de 1, certo? A adição de todos os termos dessa sequência é... Então, olha ali, né? O que é essa lei aqui, né? Para quem desconfia de tudo, né? Para o n diferente de 1. Então, o meu A1 vai ser A1. E o meu A2? Né? Para calcular o A2, vamos colocar nessa fórmula. O A2 vai ser o A2 menos 1 dividido por 4. O que é o A2 menos 1? É o A1 dividido por 4. Então, o meu termo aqui, vamos deixar 1,1, o A2 nada mais é do que o A1 dividido por 4. E o A3, para a gente ter certeza aqui, o A3 vai ser A3 menos 1 dividido por 4, que é quem? O A2 dividido por 4. E quem era o A2? Era o A1 dividido por 4. Então, aqui temos A1 dividido por 4 dividido por 4, que é o A1 dividido por 16. Né? Dividido por 4 dividido por 4 é a mesma coisa que dividir por 16. Por que eu fiz isso? Para a gente entender o que está acontecendo aqui de um termo para o outro. Né? De um termo para o outro, eu estou, então, multiplicando por 1/4. Isso aqui é uma PG de razão 1/4, uma PG decrescente. E o que a gente tem? Ele quer saber os termos dessa sequência. Essa sequência é infinita. Então, aquela famosa fórmula da soma dos infinitos termos. A1 dividido por 1 menos Q, certo? Então, aqui, basta a gente, então, o A1 é o próprio A1, 1 menos 1/4, vai ficar A1 dividido, então, por 3/4, né? Quem quiser faz o MMC e tudo mais. 4 dividido por 1/4 vezes 1/4 menos 1 vai dar o 3/4. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 4/1/3. Então, letra D. Espero que vocês tenham curtido. Né? Quem chegou aqui, até aqui, viu todos os exercícios, peço então que curta, compartilhe, divulgue nosso canal aqui, resolvendo mais uma provinha. Por enquanto, ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima!